filho morreu depois de ser esfaqueado pela própria mãe. É uma história até difícil da gente acreditar, né? Uma mãe fazer isso com o próprio filho. A gente vai conferir os detalhes da reportagem com Marcos Couto, porque a viúva dele quem está fazendo um apelo para a gente. Põe na cena. A mulher suspeita de ter provocado a morte do próprio filho, depois dele ter sido esfaqueado por ela mesma, continua foragida. A polícia está em busca de informações da mulher, da mãe, que teria esfaqueado o próprio filho. O fato teria ocorrido na madrugada do dia 5 de abril e foi exatamente aqui, na rua Maria de Lourdes, bairro Jardim Centenário. E tudo teria ocorrido por conta de uma discussão da venda e compra, ou compra e venda de uma cerveja. De acordo com as primeiras informações, a mãe, a suspeita, estaria ali, em sua residência, negando a venda de uma cerveja ao filho, que estaria no outro lado da esquina. Ele então teria dito que iria pagar. Na discussão, o jovem Cleverton Santos Silva, de 32 anos, disse: olha, eu vou pagar, mas não vou tomar. A mãe, com uma faca, de acordo com informações da polícia e de testemunhas, se aproximou do filho. Ele então se armou com uma pedra, arremessou, mas não com o intuito de ferir a mãe. Só que ele perdeu o equilíbrio. E ao cair exatamente naquela esquina, ele foi cercado pela mãe, que com a faca teria golpeado. Cerca de 10 golpes, 10 furadas no próprio filho. Ele caiu agonizando. Foi levado ao hospital, passou por intervenção cirúrgica, 3 dias hospitalizado. Mas no dia 22, ele veio a óbito. Tudo aconteceu na madrugada do dia 5. Ali uma pessoa caída ao chão. É a senhora? Sou eu mesmo. Isso tudo aconteceu através de 1 litrão de cerveja. Porque ele pediu 1 litro de cerveja a ela falou que não ia vender o litrão fiado. Ela quem? A mãe dele, Dona Marivânia. Só que ele não iria comprar o litrão fiado. Ela pensava que ele iria fiado. Aí ela foi e trouxe o litrão. Ele falou que tinha o dinheiro para pagar o bar dela e pagar o litrão. E ela forçou que ele pegasse o litrão, só que ele disse que não iria mais. Aí ela foi, abriu o litrão e botou na mão dele. Ele foi e derramou a cerveja que estava dentro do litrão e falou para ela que... Ela falou para ele e agora ele ia pagar o litrão, ou do jeito ou de outro. Aí ele foi, tirou os 10 reais e pagou o litrão. Aí eu só vi acontecido até esse momento. Depois eu não consegui ver mais nada. Ele chegou a pagar a cerveja. Pagou ainda os 10 reais. E por que ela teria partido para cima do filho? Aí sempre eles foram assim, né? Eles nunca se uniram. Ela também nunca teve ele como filho e nem ele nunca teve ela como mãe. Porque realmente, na verdade, quem sempre guiou ele foi a avó. Sempre quem dava apoio a ele era a avó, ela nunca deu apoio. E sempre ela tinha confusão com ele, tirava sangue dele, e nunca chegou esse momento dela tirar a vida dele, né? E hoje, agora chegou esse momento dela tirar a vida dele e me deixar sozinha, mãe de 4 filhos, desamparada, assustada, porque eu não tenho segurança, eu estou andando com medo na rua. O esposo dela, além de meu marido estar morto, o esposo dela falou que a cadeia que ela ia, um dia ela vai sair e a cadeia que ele nunca mais vai sair. Então ele está debochando de mim, está fazendo ameaça e eu estou querendo justiça pela morte do meu esposo. Então, a senhora estava também com seu esposo, Foi. Bebendo, Isso. Curtindo, e aí ele resolveu pegar 1 litrão de cerveja. Isso. E é num armazém que a mãe negociava. Era. Chegando lá, a mãe disse que não ia vender fiado. Foi. Mas ele pediu o litrão da minha porta, entendeu? E ela estava na porta dela. E ela dizendo o quê? Que não Não ia. ia vender fiado, porque ela já estava também embriagada e estava cheirada de droga. Sabe? Porque não adianta mentir. Ela usa, ele usa, eu uso. E também não adianta mentir. Tem que falar a verdade. O certo tem que ser certo, sabe? E ela fez. Ela deixou meus 4 filhos sem pai, meus 4 filhos estão sofrendo. Eu estou sofrendo, sentindo muita dor, porque eu não estou tendo mais meu marido. Perdeu o bebê? Perdi meu bebê, que eu estava esperando, estava com 2 meses, perdi. Então, ela paga, era justiça, ela fez, o meu esposo. Dona Ruth, então quer dizer que possivelmente a droga misturada com o álcool
aumentou aí o clima, ou seja, deu uma atenção maior. Isso. Não adianta dizer que não teve achaça no meio nem droga. Teve. Entendeu? E a verdade tem que ser dita e tudo tem que ser esclarecido. É verdade que na hora que seu esposo resolveu chegar até a porta da mãe dele, sua sogra, Ele pagou os 10 reais. e aí ela se revoltou para cima dele? Foi, aconteceu, né? Aconteceu isso aí, agora tá aí, agora a desgraça, né? Ele me deixou só. Existe um vídeo, pessoas, né? A situação chamou a atenção de muitos aqui do bairro Jardim Centenário. E tem um vídeo que mostra uma pessoa caída ao fundo, aí no canto esquerdo do vídeo. Na sequência, uma pessoa em pé, com uma arma branca, um instrumento cortante em uma das mãos, que brilha, mesmo sendo a madrugada, brilha. Uma pessoa também encostada, ou seja, um pouco afastada. E aí essa pessoa, possivelmente a sogra dela, vai para cima. É quando o Cleverton, ele então pega um tijolo, um paralelo, uma pedra de paralelo, e arremessa sem querer atingir a mãe. Só que ele perde o equilíbrio, ameaça cair e é quando ela vai para cima. É essa história que foi contada para a polícia? Isso mesmo. Essa história mesmo que aconteceu. Tá o vídeo aí, né? Todo mundo tá vendo. Em momento nenhum ele chegou a topar nela e nem os pessoal. Muita gente tá defendendo ela, dizendo que se teria um filho desse e o filho fosse para cima, fazia a mesma coisa, mas o vídeo tá aí, gerando para quem tá assistindo, vendo, tá vendo que ele não agrediu ela. Agora, foram quantas facadas aproximadamente? Foram 10 sacadas ela deu nele. Nas quais regiões do corpo? Na cabeça, na saboneteira, no braço, abaixo A saboneteira que a senhora fala, na altura do ombro? É isso. E debaixo do peito, né? No sovaco, 2 nas costas, perto da coluna, uma na perna, uma no braço, não foi? E uma na mão. Ele ficou quanto tempo hospitalizado? Ele entrou dia 6, ele entrou dia 5, saiu... Não, dia 22 foi o dia do falecimento dele. Eu não lembro a data. Ele saiu, ele recebeu alta médica? Foi. Mas morreu em casa? Morreu em casa ele. Não resistiu. Não resistiu, ele estava muito fraco, estava seco já. Então, foi dia 22 o sepultamento? Foi. Dia 22 foi ele veio a óbito e dia 23 foi o sepultamento dele. E a mãe dele está por onde? Rapaz, os pessoal estão dizendo que localizaram ela lá no bairro Soledade, num bar de um senhor chamado Dila, conhecido como Dila. Ela está lá, na casa dele. Ela está lá, está ela e o esposo. E esse senhorzinho é o dono do bar, é Dila. E a polícia chegou já a localizá-la? Não sei informar, eu não sei. O que você pede agora? Justiça, era justiça. E ela pague pelo crime que ela fez, porque ela matou, foi uma vida. Ela tirou uma vida do ser humano. Uma vida de um pai de família. Eu estou sozinha, estou sentindo muita dor. Às vezes eu penso que meu esposo vai chegar, meu esposo nunca vai chegar. E aí vai me machucando isso, entendeu? Vocês trabalhavam com o quê? Nós trabalhávamos olhando carro, na 13 de julho. Tomavam conta de veículos, né? Era. Nas ruas. Agora eu lhe pergunto, quantos anos ele tinha e o nome completo? 32 anos, o nome dele era Cleverton Santos Silva. E a senhora Ruth Ramos? Ruth Ramos dos Santos. Quantos anos? 27. 27. Uma mãe de 4 filhos, perdeu recentemente o bebê e principalmente o companheiro, o Cleverton, que era o homem da casa. A mãe dele, a suspeita de esfaqueá-lo e provocar sua morte, permanece foragida. Essa é mais uma história que chama a atenção não só dos moradores do bairro Jardim Centenário, zona oeste de Aracaju, mas de todo o Sergipe. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, repórter Marcos Couto. Mais um problema de saúde pública que vira problema de segurança pública. A esposa do homem que morreu, do Cleverton Santos Silva, esse que aparece na sua tela, que tomou, de acordo com a esposa dele, mais de 10 facadas da própria mãe, de acordo com a própria esposa, não sou eu quem estou dizendo, ela acabou de falar em entrevista para o repórter Marcos Couto. Ela usava droga, o companheiro usava droga,
A mãe dele, a sogra dela, suspeita de tirar a própria vida do filho, também usava droga. Todos estavam usando droga no momento em que tudo aconteceu. E é o que eu digo aqui, infelizmente, não trata, não tem local adequado para cuidar de pessoas com vício em drogas e muitas vezes se tornam ou criminosos, porque vão matar, vão roubar para poder manter o vício, ou infelizmente o pior acontece, que é essa confusão em família, essa tragédia, o desequilíbrio emocional. Quando você faz o uso da droga, você não está com a sua sanidade normal, porque existe a disfunção cerebral de fato. Infelizmente, num momento, você passa de uma pessoa sem antecedentes criminais, uma pessoa que está ali se divertindo, para uma criminosa e pior, tá? Suspeita de matar o próprio filho. Eu não sei nessa história como é que ela vai conseguir seguir a vida sabendo que tirou a vida do próprio filho. Tomara que ela se trate, que ela se cuide, assim como a viúva. Todo mundo aí está precisando de tratamento. A gente pediu uma nota da Polícia Civil do Estado de Sergipe, diz que está na fase final de investigação e o caso resultou na morte de Cleverton Santos Silva, vítima de agressões por arma branca, ocorridas na madrugada do dia 5 de abril de 2025, no bairro Jardim Centenário, em Aracaju. De acordo com as informações iniciadas, que foram apuradas pela 8ª Delegacia Metropolitana, a vítima foi atingida por diversos golpes de faca desferidos pela própria mãe após uma discussão familiar. Cleverton foi socorrido, encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe, o USE, onde estava internado na ala vermelha, até evoluir a óbito no dia 22 de abril. Com a confirmação do óbito, o caso, que inicialmente era tratado como tentativa de homicídio, foi remetido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, responsável por apurar crimes de homicídio na Grande Aracaju. A Polícia Civil reforça que segue realizando diligências, inclusive com análise de imagens de câmera de segurança instaladas na rua onde ocorreu o crime. Informações e denúncias que possam colaborar com a elucidação do caso podem ser repassadas de forma sigilosa através do Disque Denúncia 181. Se esta mulher, se esta mãe se entregar ou se ela for presa, em algum momento nós vamos noticiar aqui ao longo da nossa programação.